Novo relatório afirma que a suposta nota de resgate ligada a Nancy Guthrie diz que ela está segura, mas assustada. Quem estiver aí com nossa mãe, queremos notícias suas. Não ouvimos nada diretamente. O filho de Nancy Guthrie tenta falar com o sequestrador da mãe em um vídeo postado no Instagram à noite, onde a busca por Nancy parece estar concentrada. Como o FBI está oferecendo milhares de dólares agora como recompensa, estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Bem, agora é o 6º dia na busca por Nancy Guthrie e um dos 2 prazos listados em uma suposta nota de resgate já passou. Aqui é Cameron Guthrie. Estou falando pela família Guthrie, para quem quer que esteja mantendo nossa mãe. Queremos ouvir de você. Não recebemos nenhuma notícia diretamente. Precisamos que você entre em contato e precisamos de uma forma de nos comunicarmos com você para que possamos avançar. Primeiro, queremos saber se está com nossa mãe. Queremos falar com você e aguardamos seu contato. Esse é o vídeo postado mais ou menos na época em que o FBI diz que um prazo foi estabelecido na suposta nota de resgate, que as autoridades e a família Guthrie parecem estar levando muito a sério agora. Esse prazo era às 17 horas, horário das montanhas, na quinta-feira. O FBI também disse que há um segundo prazo listado na nota, afirmando que seria por volta de algum momento nesta próxima segunda-feira. Eles não deram mais detalhes sobre isso em coletiva de imprensa na quinta-feira no departamento do xerife do condado de Pima. No entanto, eles revelaram informações importantes presentes na suposta nota. Sobre a carta de resgate, sabemos que ela foi enviada à mídia local e depois para veículos nacionais. Como em toda pista, estamos levando isso a sério. Estamos em comunicação com a família e, embora aconselhemos e recomendemos do ponto de vista policial, qualquer ação tomada em relação a um resgate é, em última análise, decidida pela família. Obrigado àqueles da comunidade que ligaram com informações. Para qualquer pessoa que possa ter alguma informação, por menor que ache que seja, por favor, comunique. Você pode fazer isso ligando para 1800-CALL-FBI ou online em tipsfbi.gov. Agora, a suposta carta de resgate que foi mencionada foi recebida pelo TMZ, assim como por pelo menos 2 emissoras de TV locais em Tucson. Segundo o TMZ, o FBI solicitou que não divulgassem partes da carta, mas eles revelaram novos detalhes durante a noite que comentaremos em breve. O FBI disse que, até quinta-feira, não houve nenhuma comunicação entre eles. Os Guthrie, além desse suposto bilhete, ainda estão tentando descobrir se ele realmente está relacionado às pessoas que supostamente levaram Nancy Guthrie. Eles disseram que há certos detalhes sobre esse bilhete, a linha do tempo dele, que são estranhos nesses casos, o fato de esses sequestradores enviarem esse bilhete, mas não houve nenhuma comunicação desde então. Esse bilhete, que foi enviado para as emissoras de televisão locais em 2 de fevereiro, um dia depois que Nancy foi levada. Eles também dizem que isso é estranho, considerando que ela é uma senhora idosa que precisa de medicação diariamente e, sem ela, segundo o xerife, isso pode ser fatal agora. Após a coletiva de imprensa de quinta-feira, vimos movimentação não apenas na casa de Nancy Guthrie, mas parece que agora as autoridades estão fazendo buscas na área ao redor da casa da filha de Nancy, Anne. Agora, estas são fotos da casa de Anne, em Tucson, e ela é a filha mais velha de Nancy Guthrie. Acredita-se que foi aqui que Nancy jantou no sábado à noite. Veículos de imprensa dizem que viram membros das forças de segurança fazendo buscas na vizinhança ao redor da casa de Anne. Na quinta à noite, eles pediram imagens de câmeras de segurança aos vizinhos dela, assim como já haviam feito no início da semana, na vizinhança de Nancy. Agora, é importante observar que não está claro se isso é a polícia refazendo seus passos, apenas dando uma nova olhada na vizinhança de Anne, já que acredita-se que Nancy esteve aqui antes de ir para casa onde ela teria sido sequestrada. Ou será que isso é por causa de novas informações que chegaram? Sabemos que o governo federal está oferecendo muito mais recursos nas últimas 24, 48 horas para ajudar o escritório do xerife local
lá no condado de Pima. Então essa é uma situação em que esses novos recursos estão apenas se adaptando à área. Eles não entraram em mais detalhes sobre isso, mas você certamente está vendo mais atividade ao redor da casa, onde Nancy Guthrie jantou antes de voltar para casa, onde foi sequestrada mais tarde, nas primeiras horas da manhã de domingo. Agora, também houve relatos de que um veículo pertencente à família de Annie Guthrie foi levado pelas autoridades na quinta-feira. O xerife do condado de Pima mencionou isso e tratou mais como um procedimento padrão de análise das evidências neste caso. Potencialmente, esse é o veículo que Nancy Guthrie usou para voltar para casa, depois do jantar na casa de Annie. O carro como o carro que estava na casa. São apenas práticas investigativas padrão, faz parte do mandado de busca da cena das ordens judiciais. Nós retiramos o veículo de lá e fazemos o processamento da cena com ele. Agora sabemos pelo xerife que Nancy pegou um Uber para a casa de Annie por volta das 5h30 da noite de sábado. Ela janta lá com a família, joga alguns jogos, é uma noite bem típica. E então, de acordo com o xerife, ela é levada pela família de volta para sua casa, onde mora sozinha, e chega em casa por volta das 9h45 da noite. Agora, perguntaram ao xerife quem era a pessoa ou as pessoas, os membros da família dela, que a levaram de volta para casa, mas o xerife disse que vai manter a resposta apenas como família neste momento, sem dizer especificamente quem foi a pessoa que levou Nancy para casa. É interessante, mas talvez o xerife só queira proteger os nomes das pessoas. Como ele reiterou ontem, eles não têm um suspeito ou pessoa de interesse neste caso. Pode confirmar se foi a Annie ou o genro que a levou para casa naquela noite? Acho que a linha do tempo dada pelo xerife era só de um membro da família. Vamos considerar como família agora. Antes de voltar ao que, supostamente, estava nessas supostas notas de resgate, quero passar pela nova linha do tempo que temos. O que as autoridades disseram pela primeira vez, detalhando o que encontraram nesta investigação. Também é importante citar o que as autoridades não revelarão, pois pode ser essencial para entender onde estão agora, dizem os delegados. Quando Nancy chega em casa, a porta da garagem se abre às 9h48 da noite e fecha 2 minutos depois. Então, acredita-se que esse seja o momento em que Nancy chega em casa e vai dormir. As coisas ficam muito preocupantes. Algumas horas depois, a 1h47 da manhã, é quando a câmera da campainha de Nancy se desconecta. Você deve lembrar do vídeo da News Nation, mostrado no início da semana, com a câmera da campainha ausente no suporte da porta da frente da Nancy. A nova informação que temos sobre isso é a seguinte: o xerife disse que as autoridades não estão com esse dispositivo, essa câmera em sua posse. O xerife também disse que o sangue encontrado nos degraus da frente da casa foi enviado para análise de DNA, e o resultado confirmou que era sangue da Nancy. Eles também dizem que, até o momento, não há evidências de que o teste tenha dado positivo para o DNA de outra pessoa. Eles disseram que estão aguardando alguns resultados retornarem. A câmera da campainha não está mais lá, mas há algum tipo de software na casa que detectou o movimento. Do lado de fora da casa, às 2h12 da manhã, o xerife disse que eles não conseguiram obter imagens do que quer que fosse aquilo do lado de fora da casa. Ele admite que pode ser um animal ou algo relevante para a investigação, possivelmente o suspeito que levou Nancy Guthrie. Você tem 2H28. Isso é muito importante. O marca-passo de Nancy se desconecta do iPhone dela. Autoridades afirmam estar com o telefone da Nancy. E de acordo com nossa pesquisa, parece que muitos aplicativos de marca-passo podem se desconectar quando ficam longe do telefone. Pode não ser uma situação em que alguém acesse o telefone e feche o aplicativo manualmente. Nancy não aparece na igreja no domingo, deixando a família preocupada. Eles vão ver como ela está pouco antes do meio-dia. Então, às 12h03, o 911 é chamado. Nancy. Como eu, mulher, 84 anos de idade, eu vi o novo vilão para após as 22h de ontem. Tem pressão alta, marca-passo e problemas cardíacos.
É importante abordar o que as autoridades não dizem em casos assim. Já discutimos isso. O xerife disse que não vai dizer especificamente quem levou Nancy para casa da casa de Annie Guthrie. Ele também contestou um relatório que dizia que havia sinais de arrombamento na casa de Nancy. Alguém mencionou que houve arrombamento. Não sei de onde isso veio. Nós temos sido muito consistentes. Não estamos discutindo isso de forma alguma. Se houve arrombamento ou não houve arrombamento, isso é algo que simplesmente não estamos discutindo. Não sei de onde tiraram essa informação. Você ouve o xerife criticar o relatório, mas ele não disse se estava errado. Ele não quis dizer se havia mais sangue na casa de Nancy e afirmou que não comentaria sobre a cena do crime. Então, tudo o que sabemos oficialmente é que a casa de Nancy parecia ser uma cena de crime desde o início. Agora vamos falar mais sobre esse suposto bilhete de resgate, e novas informações sobre isso estão chegando. Isso é muito importante. Então, sabemos disso. O bilhete foi enviado a 2 emissoras de TV de Tucson e ao TMZ. O bilhete de resgate trazia 2 prazos conhecidos, incluindo um às 17 horas, horário da montanha, na quinta-feira. E também, segundo relatos, exigia uma grande quantia em Bitcoin. E o FBI afirma. O bilhete citava o Apple Watch da Nancy, achado no carregador em casa, e um refletor. Assim, não se sabe ao certo o que houve com o refletor. Na coletiva, destacaram que é possível ver a casa da Nancy da rua onde a imprensa está. Então, não está claro se isso já era algo de conhecimento público ou se é algo que apenas um sequestrador saberia. Agora, não sabemos se a família Guthrie recebeu a mesma carta. No vídeo de quarta-feira à noite, Savannah Guthrie mencionou inteligência artificial, imagens e vozes. Lembre-se disso. Estamos prontas para conversar. No entanto, vivemos em um mundo onde vozes e imagens são facilmente manipuladas. Precisamos saber, sem nenhuma dúvida, que ela está viva e que vocês a têm. O FBI não comenta mais sobre o assunto, nem confirma se há imagens, gravações ou outro tipo de comunicação, além das supostas cartas de resgate. Que saibamos sobre esse tipo de comunicação. Para a família Guthrie, isso ainda não está claro. Harvey Levin, do TMZ, ele apareceu na TV a cabo ontem à noite e disse que na carta que eles receberam. O segundo prazo citado foi segunda-feira, como informou o FBI, mas sem fornecer mais detalhes. Mas ele também disse à Fox News, esse segundo prazo é, abre aspas, muito mais consequente. Ele também disse no programa Hannity, na Fox News, abre aspas, a carta começa dizendo que ela está segura, mas assustada. E eles continuam dizendo que ela sabe exatamente qual é a exigência. Eles estão, por meio de nós, informando a família e o departamento do xerife entregou a carta para eles. Recebemos exatamente o que eles estão exigindo. E eles dizem que Nancy está ciente disso. Fim da citação. Então, ele afirmou que o FBI colabora com a equipe de TI do TMZ para identificar o remetente do e-mail. Mas isso pode ser um desafio. Ele também disse que há partes do e-mail que o fazem acreditar que quem levou Nancy Guthrie é alguém da região de Tucson. Ele disse, esta citação, há uma frase neste e-mail que me faz acreditar absolutamente que a pessoa que escreveu isso é daqui. E se for verdade que Nancy está num raio da região de Tucson, não exatamente lá, mas próxima, talvez até no Novo México. Eu não sei quão longe, mas acho que pelo menos o que as autoridades têm é um raio, e isso já é alguma coisa. O FBI oferece recompensa de $50 mil por informações que ajudem a encontrar Nancy Guthrie e punir seus sequestradores. E qualquer pessoa com informações pode ligar para o FBI no número 1800-CALL-FBI ou acessar o site tips.fbip.gov. Agora você pode permanecer anônimo. Em uma nota separada relacionada a essa história, o FBI diz que prendeu uma pessoa que era um impostor tentando, supostamente, se aproveitar da família Guthrie em seus momentos mais difíceis. Esta é a denúncia apresentada no Tribunal Federal do Arizona. Acusa Derek Calella, da Califórnia, de supostamente enviar 2 mensagens e ligar para a família Guthrie,
fingindo ser o autor das notas de resgate que exigiam Bitcoin. Ele tem cerca de 40 anos e teria admitido ao FBI, após ser detido e informado de seus direitos, que ele realmente entrou em contato com a família Guthrie depois que eles publicaram aquele vídeo emocionante implorando para que os supostos sequestradores os contatassem. Kalela supostamente encontrou os números de telefone por meio de fontes abertas na internet de 2 membros da família que são muito próximos de Nancy Guthrie. Ele supostamente enviou mensagens de texto para eles enquanto acompanhava essa história na TV e a mensagem que ele supostamente enviou, abre aspas, "Você recebeu o Bitcoin? Estamos aguardando a transação do nosso lado", diz o FBI. Ele então ligou para um membro da família de Nancy pouco depois de enviar a mensagem de texto, e essa ligação teria durado 9 segundos. Kalela admitiu ter usado um aplicativo que permite ligar para alguém usando um número de telefone diferente do seu próprio, por mais astuto que ele achasse que era, supostamente. Não foi páreo para o FBI, aparentemente, porque eles conseguiram acessar o aplicativo. Bem rápido, eles descobriram que o aplicativo que ele usou estava vinculado a um e-mail. Derek Kalela no gmail.com. Uma equipe da SWAT, então, supostamente, prendeu Kalela e agora ele está enfrentando 2 acusações federais. E quero dizer, certamente, você olha para isso e pensa, que tipo de pessoa é essa? E ele só está sendo acusado disso. Neste momento ele ainda não foi considerado culpado. Mas, certamente, tudo isso são apenas alegações. Mas que tipo de pessoa assistiria àquele vídeo emocionante de Savannah Guthrie e seus irmãos e depois tentaria se aproveitar deles? Isso simplesmente não entra na cabeça. Mas as autoridades deixam claro, no entanto, na denúncia criminal que temos, abre aspas, as 2 mensagens não estavam ligadas à exigência de resgate de 2 de fevereiro de 2026. O FBI afirma que essa pessoa só tentava se aproveitar da família. Eles acreditam que essa pessoa não está realmente envolvida no sequestro de Nancy Guthrie. Vamos conversar com o comandante de polícia aposentado, Mike King, apresentador do Profiling Evil, para comentar o caso. E vamos falar um pouco mais sobre o projeto que você lançou esta semana. Você analisa as cartas de resgate e quero revisar o que sabemos, pois você tem dados das autoridades. A TMZ afirma ter essas informações e há novidades surgindo. 2 prazos, um deles já passou, que era às 17 horas, no horário das montanhas, na quinta-feira, mas aí tem o segundo prazo, que a TMZ diz ser mais preocupante, marcado para a segunda-feira. Cartas de resgate costumam ter 2 prazos diferentes? Sabe, não é incomum que possa ir para vários lugares. Eu me lembro de alguns casos grandes ao longo do tempo, como o do Unabomber, por exemplo, como ele enviou seu manifesto e suas exigências para várias agências. Mas o que eu acho mais intrigante é que a gente realmente não sabe, Cris, com essa indicação que temos na coletiva de imprensa mais recente, ontem, sobre um indivíduo que foi preso por tentar se aproveitar dessas notas de resgate e tentar conseguir dinheiro para si mesmo. Eu não sei se essa é uma dessas 2 cartas ou se havia 3 cartas de resgate e eles determinaram isso. Então temos que começar a pensar, será que eles já se livraram de uma dessas 2? E realmente foi um e-mail oficial de resgate que foi enviado para vários locais. E esse cara aproveitou e virou a carta número 2. Ou se houver 3 ou mais, aí fica realmente intrigante. Mas o que isso faz é nos mostrar. Precisamos entender qual é o conteúdo das cartas ou dos e-mails. Eles são consistentes entre si? Ou será que alguém está apenas fazendo palpites muito bons e complexos? Já ouvimos argumentos sobre o Apple Watch em fotos e outras situações onde as pessoas criam teorias. Você pode procurar no Google e teorizar coisas sobre os moradores. Então é bem fácil fazer parecer que você tem um pouco mais de informação. É meio que o velho truque dos ciganos Roma, quando eles aprendiam o máximo possível sobre alguém antes de terem visões e projetarem o que sabiam sobre a pessoa. Sim, então, sabe? E eu acho também que, com a Guthrie, o primeiro vídeo do Instagram que saiu no Instagram da Savannah Guthrie, na noite de quarta-feira, são os 3 irmãos. Como o TMZ noticiou, eles conseguiram a carta de resgate. Então você pensa, será que o FBI está levando isso a sério? E então,
eles falam sobre essa suposta carta. E não está claro se eles conseguiram algo diferente do que o TMZ disse que tinha, ou das duas emissoras de TV. Savannah Guthrie fala sobre IA, imagens e voz. Não sei se isso é um aviso. Ei, se houver uma prova de vida, sabe. Entendemos que IA é diferente e exige algum tipo de prova, mas o FBI também afirmou que isso era incomum. Que não houve comunicação. Esta carta é enviada. O que a família Guthrie recebeu, seja igual ao da TMZ ou não, foi para a TMZ antes e depois as TVs repassaram para eles. Desde então, não houve mais comunicação. Em casos como esse, mesmo quando você conhece alguém que parece ser, você sabe, não há nenhum DNA deixado na cena. Alguém que realmente pensou em tudo isso. Quero saber, com que frequência ocorre esse silêncio total após o envio de uma nota assim? Sabe, estou achando isso realmente preocupante. E espero que isso não seja um indicativo de que, por exemplo, Nancy tenha falecido. E que agora eles estão pensando, eu não tenho mais uma moeda de troca. E estão tentando apenas minimizar o impacto deles nessa situação. Ou se há algo mais por trás disso. Ouvi muitas pessoas comentando nas redes sociais sobre o fato de que o pedido inicial da família foi feito pelo Instagram. Bom, caramba, Savannah tem muitos seguidores no Instagram, isso faz muito sentido para mim. Mas também, se alguém está envolvido em coisas como transações financeiras em blockchain e está usando esse potencial cibernético, esse rastro cibernético para conseguir dinheiro, esse pode ser um grupo mais jovem, que talvez esteja mais ligado ao Instagram do que ao Facebook ou a algumas dessas outras plataformas. Então, acho que isso começa a nos dizer um pouco sobre o tipo de indivíduo em que eles estão focando do ponto de vista comportamental, não que eles tenham identificado alguém. Sou muito grato, sinceramente, por ainda não terem dito que essa pessoa é de interesse, porque nos dias de hoje isso é muito prejudicial para as pessoas quando elas estão sendo meio que filtradas ou quando o foco está mais direcionado a elas. Então, enquanto penso em tudo isso, Chris, acho que o que acontece é que eu só fico com cada vez mais perguntas. Não sei se isso ajuda ou não, mas me faz chegar um pouco mais perto da ideia de: será que é alguém que entende de tecnologia? Será que é alguém que talvez seja mais jovem do que a minha faixa etária, por exemplo? E certamente na faixa etária da Nancy, e mais importante, aconteceu algo durante esse crime que mudou tudo, como a morte da Nancy. E se esse fosse o caso, de repente a moeda de troca desapareceu. E você começa a pensar, como vou evitar ir para a prisão por causa disso? E você sabe, há tantas perguntas, e eu entendo isso. As autoridades, o FBI, o escritório do xerife local, eles estão tentando fornecer informações, mas também sendo vagos ao mesmo tempo. E essa é simplesmente a natureza dessas coisas. Quando se trata disso, porque eu sei que o TMZ disse que o deles foi um e-mail, e acredito que para as emissoras de TV locais também foi assim. E esse parece ser o específico, ou pelo menos é sobre isso que as autoridades estão falando, sabe? Aquela mensagem que é enviada. E eu penso no impostor, que aparentemente é só um cara que não tinha nada a ver com isso, que só estava tentando se aproveitar da situação. E parece que rapidamente, lendo a denúncia criminal que o FBI, qualquer que tenha sido a tecnologia que ele usou, coisa de baixo nível, eles descobriram rapidamente que era ele. Então, enviaram uma equipe da SWAT para a casa dele na Califórnia. Nesse caso, não sabemos o que eles sabem sobre de onde veio esse e-mail. Quero dizer, como. Qual é o tipo de software que alguém precisaria ter para conseguir se esconder do FBI no que diz respeito à origem desse e-mail? Sabe, essa não é uma área em que eu realmente seja muito bom. Exceto por cerca de 14 meses em que fiz um trabalho como contratado para uma empresa que lidava com coleta de informações da Deep Web, Dark Web e Web superficial. E uma coisa que aprendi durante esse ano, mais o tempo com aquelas pessoas realmente inteligentes, foi que você pode falsificar seu e-mail e mover as coisas, o que dificulta muito. Antigamente, acessar um endereço IP funcionava para pessoas como eu e talvez para você, mas muitas pessoas estão indo a bibliotecas ou outros lugares para enviar informações. Acho que o que sabemos e no que podemos confiar é isso. Eles determinaram que a carteira para onde o dinheiro cibernético deveria ser entregue é uma carteira real. Se isso pode ser ligado a um indivíduo específico que eles possam identificar, é outra questão.
Mas isso realmente mostra o quão poderosas as investigações forenses se tornaram nesse tipo de caso, e esse é um daqueles em que, olha, não podemos esperar muito mais tempo. É. E eu não sei, mas você sabe, certamente 14 meses nisso é muito, sabe? 14 meses a mais do que eu tenho em termos de entender como essas coisas funcionam. Mas é tipo, porque eu olho pra isso e penso, eu sei que eles conseguem. Se houver um ataque hacker, eles conseguem rastrear até a Coreia do Norte. Tipo, como, sabe, que tecnologia existe pra isso? Se isso for realmente um resgate, tipo, quem é esse grupo de pessoas? Ou essa pessoa que tem essa capacidade? E talvez o FBI, sabe, a gente já viu muitos casos em que eles dizem uma coisa publicamente, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores e tem muita atenção da mídia. Provavelmente eles gostariam de poder fazer algumas coisas longe dos olhos do público nisso. Vamos torcer para que no final tudo se resolva bem e possamos ver como tudo aconteceu. Pareceu claro na coletiva de imprensa que eles têm DNA da Nancy e havia sangue na frente da casa. Fora isso, não parece que, pelo menos pelo que o xerife disse, eles tenham DNA relacionado a qualquer outra coisa. E aí ele passa por essa linha do tempo e a câmera da campainha está faltando. E aí acontece que o outro software que ela tinha em casa só detecta movimento, mas não grava vídeo. Sabemos que ela tinha um marca-passo que acabou desconectando e não parece haver DNA relacionado a isso. Quem faria isso? Eu sei, odeio cair no clichê de filmes, mas quando dizem que alguém é profissional, é porque sabe o que faz. Tipo, quem existe por aí que já fez isso antes e pensaria em tudo isso? Quero dizer, quão comum é um criminoso ser tão inteligente assim? Conseguir esconder tão bem seus rastros? Até agora, parece que essa pessoa conseguiu. O investigador em mim quer analisar as coisas por partes e depois tentar puxar o fio de cada parte. Então, quando penso na possibilidade de ser um criminoso organizado que entra pela porta e comete esse crime, há itens que você pode marcar que se encaixam nesse perfil. A câmera Ring, ou seja lá qual câmera for, eu não sei, talvez fosse uma câmera Ring. Parecia quase uma câmera do Google pelo suporte que ficou na porta, mas isso não importa. Eles pegaram aquilo, de alguma forma eles tiveram sorte ou sabiam que o vídeo ia ser apagado depois de um tempo, mas eu não vejo um criminoso organizado. Se eles soubessem que o sistema interno de vídeo estava funcionando e que iria apagar as imagens depois, eles correriam o risco de alguém não descobrir que ela tinha sumido antes daquele ciclo de 8 horas acabar. Então isso me afasta um pouco da ideia de organização. Se eles soubessem que a câmera estava lá, talvez tivessem focado só na câmera externa e se livrado dela. A maioria das pessoas, especialmente com a Ring, não consegue mais usar uma câmera Ring sem conexão a um serviço, por isso correm grande risco. O que significa que se eles fossem organizados, eles entrariam mascarados e estariam em uma posição em que não poderiam ser identificados. Mas esse tipo de coisa é o que começo a notar. Quando eu penso em um criminoso organizado, e eu sei que muita gente está dizendo que tudo isso aponta para um criminoso organizado, pode não ser, pode ser algum cara que entrou de qualquer jeito, arrombou a casa, as coisas saíram do controle e ele achou um jeito de escapar. Ele pode pensar em conseguir um resgate ou tirar mais proveito disso. Então eu continuo insistindo nessa ideia também. Isso indica que é um cara desorganizado que entrou e, sabe, eu não ouço ninguém falando sobre isso. Por exemplo, a gente olha para o sangue na varanda, mas não sei se você já reparou bem nos destroços na varanda e nas flores que estão lá. E parece que isso foi chutado para a área da varanda a partir daquele vaso. Então, é possível que tenha sido usada uma abordagem de enganação nisso. Alguém foi lá e tocou a campainha e disse algo tão absurdo quanto: "Ei, é do departamento de polícia, eu preciso verificar se está tudo bem com você." De algum modo, aquela porta foi aberta. Então, ou um predador entrou na casa por outro caminho e depois saiu da casa com a Nancy por aquela porta, e então algo catastrófico aconteceu na varanda que causou aquele sangue. Ou aquele foi o local do contato inicial, onde alguém usou uma abordagem de engano e fez com que ela olhasse, abrisse a porta e desse uma espiada para fora. E você sabe, vimos isso recentemente com os funcionários eleitos em UP, perto dos Grandes Lagos, que foram mortos há alguns anos, há um ano.
Acho que foi onde eles foram enganados a abrir a porta pensando que era um policial do lado de fora. E acho que você e eu realmente cobrimos esse caso juntos. Minnesota, certo? É? É isso, é. E aí você pensa, bem, o que explicaria esse tipo de comportamento? E eu não ouço as pessoas falando sobre isso. O que alguém estava escondendo atrás daquele vaso? E então, quando ela chegou à porta e espiou, eles estenderam a mão para agarrá-la e puxá-la para dentro. Isso criou o campo de destroços, e isso provocou o ataque que causou o sangramento na área da varanda. Há tantas coisas, e você me pergunta o que penso como investigador? Eu tenho tipo 10 caixas no meu quadro branco aqui no meu escritório, onde vou escrevendo coisas que continuo pensando. Ok, isso faz parecer mais organizado, mas isso faz parecer desorganizado. E o legal disso, Chris, é que estatisticamente um criminoso desorganizado não vai se tornar organizado conforme o crime acontece, mas um criminoso organizado pode entrar pela porta com um plano perfeito e tudo pode começar a desmoronar. Acho que, como você disse, algumas partes da história podem ser analisadas por essa perspectiva. Alguém tão calculista e meticuloso ao fazer isso, certo? Ela tem um marca-passo, mas ele se desconecta. Talvez isso ocorra porque ele se desconecta do telefone devido à distância e o deixa para trás. Eles garantiram que o telefone ficasse, sabendo que a pessoa não os seguiria. E aí tem a câmera da campainha Ring. Eles atiram. Você pensa, será que alguém sabia do marca-passo dela? Que sabia da câmera Ring? Ou sabe, infelizmente, parece que tiveram sorte, porque o marca-passo se desconectou do telefone e eles não sabiam disso. E aí a câmera da campainha Ring, eles simplesmente são meio ousados e levam sem pensar que, bom, uma câmera da campainha Ring normalmente grava. Eu sei, eles disseram isso ontem. Tem algo relacionado à assinatura que ela tinha, que faz reciclar e não ficar na nuvem. Talvez isso seja apenas sorte para essa pessoa. Então é tipo, tem duas formas, sabe? Você pode olhar para eles pelo ponto de vista dos dois lados. Tipo, essa é uma pessoa que é simplesmente ousada ou é alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Quando você olha para o Chris, deixa eu te perguntar isso. Deixa eu te perguntar isso, se você colocar sua mente, seus pensamentos e seus sentimentos em ser o predador, e você foi lá sabendo que a campainha com câmera ia apagar as gravações em 1 hora, 2 horas, 8 horas e se apagar sozinha, você ainda correria o risco de deixar aquilo lá se esse fosse o caso? E eu não acho que um criminoso organizado correria esse risco. E você fala sobre isso no marca-passo estar conectado ao dispositivo móvel dela e o telefone dela aparentemente estar no carro. Você tem que se perguntar algumas coisas do ponto de vista comportamental. Espera aí, por que esse telefone está no carro? Ela estava com o telefone quando foi jantar na casa da filha por 4 ou 5 horas? Se ela estava com o telefone, então que ação aconteceu para que o telefone fosse parar no carro em vez de ficar dentro de casa? Onde ela entrou quando voltou para casa às 22 horas? Então você começa a fazer esse tipo de pergunta e precisa tentar resolver essas questões. E com sorte, a telemetria do telefone vai nos dizer mais. Sim, esse é um ótimo ponto, porque parece, sabe? E de novo, eu penso em casos. Quero dizer, nós temos acompanhado o caso de Spencer e Monique Tepp em Ohio recentemente. E eu até lembro do caso Kohlberger. É como se, nos dois casos, a polícia dissesse algo publicamente, mas só após a prisão percebemos que já estavam perto de resolver o crime bem antes do que todos pensavam. Claro, no caso do Dr. Michael McKee, tudo ainda é alegado neste momento. Mas eu me lembro que um dia antes da prisão, ou 2 dias antes, o chefe de polícia apareceu diante das câmeras dizendo: "Eu não faço ideia, sabe? Nós não temos um suspeito neste momento." Com as informações atuais, fica claro que eles realmente tinham. Só para finalizar, sabe, Mike? Porque eu acho que, também, a grande questão é por quê? Trata-se de uma mulher de 84 anos. Sim, eu entendo que ela tem uma filha famosa e, francamente, rica, mas ao mesmo tempo, ela tem problemas de saúde, sabe? E é tipo, por que um sequestrador faria isso? Acho que quando? Eu sei que essa é a grande pergunta que todos nós estamos tentando responder, mas é tipo, por que um sequestrador levaria alguém que, em termos de saúde, era tão vulnerável? Acho que teríamos que tentar adivinhar se eles realmente pensaram nessa parte do cenário. Então, temos que pensar em quem é a vítima e por que ela se tornou uma vítima. Nancy se tornou uma vítima porque Nancy tinha algo do qual eles poderiam lucrar. E como uma senhora de 84 anos que não pôde levar o telefone não levou a carteira?
Você começa a pensar, bem, não há razões financeiras pelas quais Nancy poderia resolver um problema para um predador. Então você tem que pensar, será que ela está sendo usada como moeda de troca para chegar a uma quantia maior de dinheiro? Como potencialmente os membros da família que poderiam intervir e oferecer esse dinheiro. E novamente, nesses casos, queremos que eles sejam fáceis. Mas realmente eu acho que sempre é assim. O que mais me empolgava em uma investigação era isso. Nós não precisamos saber imediatamente todas as respostas, mas o que precisamos saber é o que os fatos estão nos dizendo, porque os fatos vão apontar para a verdade. Espero que em breve tenhamos boas notícias sobre o caso. Mike King, é sempre um prazer recebê-lo no Law and Crime. Apresentador do Profiling Evil, você lançou o podcast Jardins do Mal, dentro da seita Sociedade de Sião, onde as pessoas podem encontrá-lo. O que as pessoas devem saber sobre isso? Qualquer plataforma de podcast que usarem, pessoal, ele estará lá. É a história do meu livro Enganado, né, o relato investigativo sobre a seita Sociedade Sião. E o que é tão legal sobre esse podcast, Chris, é que levamos 2 anos para passar por todo o processo e produzir isso. E nós temos muitas das sobreviventes que agora, você sabe, são mulheres de 45, 50 anos. Temos policiais que estavam lá no dia da operação. Temos os promotores, temos os assistentes de apoio às vítimas e temos todas essas pessoas participando, falando sobre o caso e relembrando o que eles lembravam na época. Mais importante, também descobrimos coisas ao longo do caminho que não sabíamos que tinham acontecido e que perdi durante a investigação. Então é um podcast muito legal, pessoal, por favor, confiram Jardins do Mal, dentro da seita Sociedade de Sião. Sim, é um excelente podcast. Mike King, ex-comandante de polícia e apresentador do Perfilando o Mal, é sempre bom tê-lo no Law and Crime. Obrigado por discutir esse caso conosco. Obrigado, Chris. Antes de irmos, quero mostrar esses números na tela mais uma vez. Se você está assistindo a isso e tem qualquer informação sobre Nancy Guthrie e onde ela está, ou quem supostamente a levou, entre em contato com o departamento do xerife do condado de Pima ou com o FBI para o condado de Pima. 5203-51490 é o número onde você pode permanecer anônimo, e para o FBI, 1800-CALL-FBI é o número deles. Ou você pode acessar tips.fbi.gov e lá também pode permanecer anônimo. Isso encerra o caso apresentado por Lei e Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Agora, episódios de On The Case estão no Peacock. Eu sou Lei e Crime. Até a próxima.